Boa noite, pessoal. Vou só colocar aqui o comentário. Hoje nossa live vai ser com a professora Renata Rodrigues. Ela já entrou aqui, já vou solicitar para dividir tela com ela, a gente conversar hoje. Oi, Renata, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu ouço bem, e você? Também. Vamos embora. Então, Renata Rodrigues, na verdade, professora Renata, ela é educadora física e já tem uma ampla experiência com essa parte, né, de trabalho em piscina. E hoje a gente vai conversar especificamente sobre o autismo e a natação. Então, tem várias perguntas aqui que me mandaram na caixa de perguntas. Então, eu já vou passar a palavra para você terminar a apresentação e já começar dizendo quais são os benefícios da natação para crianças com autismo. Tá, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Meu amigo André Trindade está aí também, que é uma referência para mim também no trabalho com a natação e autismo. Aprendo muito com ele também na natação terapêutica. E dizer assim, os benefícios, vamos falar, antes de falar do benefício da natação, o benefício do autista estar fazendo atividade física e exercício físico. Isso é muito importante e as evidências científicas trazem essas questões para nós, porque é importante para o neurodesenvolvimento desse indivíduo. Por quê? Porque o autismo é um transtorno que tem não só a falha de comunicação, a falha de interação social, mas ele também tem questões do comportamento motor que são Sim, evidentes e que precisam serem trabalhadas. Agora, esse autista, ele já, dependendo desse indivíduo autista, porque aí nós temos que ver que cada indivíduo autista é único, alguns já até fazem atividade física naturalmente, porque tem as estereotipias, tem seu estilo de vida, então ele já tem alguma atividade que está muito ligada às questões da vida diária. O brincar é uma atividade física. E aí tem o exercício físico, que é algo mais padronizado. Tem o esporte também, e aí a natação entra nessa situação, onde muitas vezes as pessoas ficam entre uma linha bem limítrofe entre exercício físico, atividade física e esporte. Mas, de qualquer forma, os benefícios são muitos, né? São os mesmos benefícios da atividade física, do exercício físico, que é ajudar na socialização, ajudar na regulação sensorial. Aí vem um adendo, porque o fato de estar dentro do espaço aquático ajuda muito, porque o meio aquático é um meio sensorial. Também ajuda muito nos comportamentos funcionais motores, porque dentro d'água nós temos as propriedades físicas da água e o corpo dentro d'água ele se comporta e reage de outra maneira, se organiza de outra maneira, então muda tônus, muda a percepção de equilíbrio, então vão exigir ajustes corporais, tônicos, e isso também é um benefício para esse indivíduo com autismo, noção espacial. Então a gente tem tanto benefícios relacionais, que vem também da socialização, da concentração, dos limites, das regras, da questão da compreensão cognitiva. Porém, a gente precisa entender também que esses benefícios eles não vão acontecer nesta ordem ou necessariamente todos esses benefícios ao mesmo tempo para todos os autistas, porque vai depender de que indivíduo autista eu estou lidando. Então, como ele está nesse espectro e qual a necessidade dele. Então, ao colocar na natação, tem uma expectativa dos pais e também dos professores em relação ao que essa natação vai trazer, mas muitas vezes num contexto esportivo, do ato de nadar. E nem sempre vai ser um ato de nadar formal.
ele talvez vai nadar numa outra construção, ou talvez ele vai se beneficiar de estar na água, nem sempre sendo nadando, mas estando nesse ambiente aquático. E aí esses benefícios vão acontecendo de acordo com a necessidade. E isso é muito positivo. Então, assim, nem todos os autistas vão se identificar com a natação, mas é uma das atividades onde tem maior aceitação. Mas pode também acontecer daquele indivíduo autista também não se identificar, não ser algo para ele, com isso ele não se beneficiar. Então, ela tem Sim. benefícios? Tem. Para todos? Não. Para a maioria? Talvez. Tá? E serão para esses benefícios e mais outros. Todos alcançarão? Não, nem sempre. Vai depender. Mas sim, há benefícios. É porque, na verdade, existe, né, uma grande quantidade de autistas que gostam da água, que têm afinidade com a água. Aí muita gente generaliza. Tipo, todos os autistas vão fazer natação, ou então todos os autistas gostam disso e realmente é muito individualizado. Mas existe algum pré-requisito para a criança poder fazer natação ou entrar na piscina? Na realidade... Alguma habilidade, na verdade, assim, alguma habilidade que ele tenha que ter para isso? Então, na realidade, aí vem o olhar da instituição, né? Na minha instituição e na forma como eu penso, o pré-requisito maior é a conversa com a família e entender no caso, eu trabalho com as crianças mais, se essa criança ela responde bem a esse contato com a água. Então, o maior pré-requisito é ela ter uma identidade com essa água boa. Porque muitas vezes ela tem uma boa identidade com a água no banho, mas chega numa aula de natação que tem uma outra estrutura, essa criança não se adapta. Então, o primeiro requisito é conhecer essa história dessa criança, independente do diagnóstico. Porque muitas vezes essa criança não vem com diagnóstico. Então, é ouvir os pais sobre essa criança que vem com um comportamento atípico, que pode vir a ser depois diagnosticado como autismo. Se já vem com diagnóstico, melhor ainda. A gente vai conhecer esse indivíduo, entender qual a relação dele com a água. Então, o que a gente tem que fazer? Não é um teste, mas é uma primeira aula de preferência individual, para que este professor entenda como essa pessoa, esse sujeito se relaciona com a água. Qual o grau de intimidade, de autonomia, de prazer, como ele se comporta, pelo menos nessa primeira aula, ou seria até um sonho, mais de uma aula, tá? 2, 3 aulas, para que a gente pudesse entender como ele se relaciona com essa água. Se ele deixa molhar o rosto, se ele já tem uma habilidade motora que permite que ele saia da vertical para a horizontal, se ele aceita contato, qual o tempo que ele tem a fixação visual, se é um tempo longo, se é um tempo curto, se ele consegue entender tarefas, porque se ele tem algumas limitações em relação a isso, a gente precisa ter uma instituição que promova essa organização para recebê-lo. Porque nem sempre ele vai para uma aula coletiva ou em grupo. Então, é importante que a gente... Então, o maior pré-requisito é como essa água é aceita por esse indivíduo. O outro pré-requisito é o que os pais têm de expectativa. Então, esses pais querem o que dessa natação? Outro pré-requisito é se ele tem acompanhamentos. Se ele não tem diagnóstico e ele não tem acompanhamento, também é importante aceitar e entender que, partindo do nosso conhecimento de profissional de educação física, e que a gente deveria conhecer profundamente o desenvolvimento normal, profundamente, a gente entenderia o que falta naquele desenvolvimento que está atípico. E aí começaríamos a estimular dentro d'água, né, e o que não está dentro os déficits dele.
mas com a intenção ali de entender que mesmo sem um papel e um carimbo, eu estou contribuindo. Porque quando vier o carimbo e o papel, se vier, eu já estou com o trabalho mais adiantado. Não preciso A esperar esse conduta, na papel. verdade, a conduta será a mesma. Sim, e já aconteceu muito com a gente aqui. Nós percebermos, porque temos esse estudo, essa experiência, não podemos diagnosticar, não podemos fazer uma abordagem direta nesses pais, a não ser que eles venham até nós. Mas o diagnóstico é clínico, tá? Então a gente pode trocar se esse pai vem até a nós, porém, do momento que nós detectamos, começamos a estimular. E depois que esses pais tiveram o diagnóstico, o retorno desses pais para nós, sabe qual foi? Que os neuropediatras disseram: se essa criança não tivesse feito essa estimulação dentro d'água com vocês, ele seria um outro tipo de autista. Ele é um autista com muito mais capacidades e competências porque vocês investiram nele, independente do diagnóstico. E os pais criam conosco uma relação de fidelidade e confiança enorme. Porque a gente não está pensando no rótulo, a gente está entendendo que eu só posso trabalhar com o que não é normal porque eu conheço o que é normal. Então, eu vou, a partir daí, começar a trabalhar dentro desses padrões. E aí eu vou encontrar, desde o autista, né, que não deixa ser tocado, que não deixa jogar água no rosto, que não quer fazer borbulha, mas que estar na água para ele relaxa o tônus, ajuda, inclusive, a ele melhorar o contato visual, ajuda ele a caminhar melhor, e isso também é natação. Então, é importante a gente desmistificar o que seria a natação para o autista, que ela vai além do esporte. Do ato de nadar, né? Do ato de nadar. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente a natação isso. é um conjunto. Tem uma pergunta aqui nos comentários. Quais dicas você daria? Cadê? Quais dicas vocês podem compartilhar com uma criança de 6 anos, de grau severo, que possui uma má formação na perna? Aí tem assim, observação, ele tem afinidade com o meio aquático. Tipo assim, não vou nem falar desse específico, mas para crianças que têm algum tipo no caso aí, ele tem uma má formação na perna, mas que tem alguma deficiência física. Existe alguma adaptação? A gente precisa ter também uma avaliação funcional. Né? Tem que ter uma classificação funcional, tem que ter uma avaliação funcional. Mas, por que a gente precisa disso? Para entender aonde nós vamos atuar. O fato dele ter uma má formação na perna e estar na água é muito bom, porque na água nós temos as propriedades físicas da água que ajudam esse corpo a se estabilizar num equilíbrio que no meio terrestre ele não teria. Tá? Então, isso é um conjunto, é uma sistematização boa. Porém, eu tenho que saber o que essa deficiência motora dele, tá? Dentro da classificação de funcionalidade motora dele, eu vou trabalhar, mas não assim, como, mais uma vez, não com uma rotulação. Eu tenho que receber isso, porque, com certeza, se ele já tem essa questão, ele já é acompanhado por uma outra equipe. Então, o que ele está fazendo na fisioterapia? O que ele está fazendo na TO? Isso precisa ser conversado para que eu possa criar um plano de trabalho na água e me beneficiando dessas propriedades físicas da água. Entende? Agora, ele é severo. Agora, eu pergunto, o que é o severo? Ele é um severo que demonstra uma agressividade e gritos? E será que isso é ruim? Ou dentro disso é uma demonstração, através de gritos, de estereotipias, de bater na água, que ele está exatamente muito feliz? Então, tem que ter uma leitura desse profissional de natação para entender. Então, ele é um severo porque ele não verbaliza, mas aí ele não verbaliza, mas não quer dizer que ele não se comunica, que também é
uma questão muito sensível, porque tem muita gente que rotula o autista não verbal como um ser que não se comunica. Mas ele se comunica de outra forma, que não é verbalizando. E eu tenho que entender essas outras questões de comunicação. Então, eu preciso entender o que é esse severo, dentro da classificação, para poder responder com mais precisão essa questão. Agora, com certeza, dentro do que eu trabalho, ele iria para uma aula ainda individualizada. Por quê? Para ele não correr riscos de se machucar e para não machucar os outros e para ter uma atenção e um investimento dentro da severidade dele e dentro da questão das limitações dele, motoras, que vão ajudá-lo. E dali ver se ele consegue avançar para um trabalho integrado, que tem uma mediação, que é o projeto que eu tenho com o professor Cadu Monteiro, tá? E depois, se for o caso, uma inclusão de fato, que muitas vezes pode também não acontecer. Mas o que é mais importante? Incluir selvagemmente numa turma ou fazer um bom trabalho individualizado? A pergunta maior é: o que é bom para esse indivíduo autista? Então, esse severo, depois se alguém quiser falar no direct comigo quem fez a pergunta, eu posso responder com mais detalhes, porque eu preciso entender o que seria essa severidade. Isso, e é muito importante isso tudo que você falou, porque o que acontece? Muitas vezes, todos eles são tratados da mesma forma, fazendo os mesmos exercícios, usando os mesmos recursos dentro da água, e não é bem assim, né? É tudo muito individualizado. Só que, e outro ponto que você falou é em relação aos profissionais. Os profissionais de educação física que irão trabalhar com essas crianças. Então, tudo parte dessa aula, né, que você falou, essa primeira aula, para o profissional conseguir avaliar isso tudo. E eu queria saber o seguinte: quais são as habilidades que esse professor de natação ele deve ter? O que é que ele deve, qual a formação que ele deve fazer para poder atender um público dentro do espectro autista? Porque aí tem que saber muita coisa. Olha, sua pergunta é maravilhosa, porque até não quero ser mal interpretada, entendam todos. Não basta só amar, tá? O amor por esse trabalho é uma condição. É a condição. Se você não ama o que você faz, se você não ama esse trabalho, né? Para qualquer trabalho. Então, assim, não basta só eu amo, eu tenho boa vontade. Não basta. Infelizmente, nós somos deficitários na nossa formação universitária. Não temos essa formação. E também, mesmo nas pós-graduações, ainda é um assunto. Até nas pós-graduações de atividades aquáticas, poucas ainda oferecem essa cadeira. Meu amigo aqui, o André Trindade, é o professor dessa cadeira na pós que eu trabalho na Estácio, e o professor Cadu Monteiro é o professor dessa cadeira na pós que eu trabalho lá na Unisaúde, também de atividades aquáticas. Mas, mesmo assim, existe uma carência de pós-graduações em atividades físicas para autistas, tá? E também dentro da natação. Tamo junto, né, André? E existe, sim, também uma necessidade de entender as linguagens. Por exemplo, nós precisamos entender como é trabalhado, não é terapia. Vou até colocar isso. As pessoas colocam assim: eu tenho que entender de terapia. Isso não é uma terapia, isso é uma intervenção. Tem que entender as linguagens, para saber, inclusive, qual linguagem que esse indivíduo, esse aluno, está se submetendo. Ele faz floor time, ele faz aba. E eu tenho que conhecer isso. E existem cursos que a gente pode se capacitar para entender esse tipo de abordagem, para que eu faça uma linha que cruze com o que essa criança está recebendo. Porque senão eu vou fazer um trabalho completamente distante. Fora isso, eu tenho que entender sobre o que é autismo, que é um transtorno do desenvolvimento global, que é um espectro e que tem várias questões ligadas, não só à comunicação, mas também à coordenação motora,
a parte relacional, a parte funcional. Então, tem evidências científicas, artigos científicos, tem produções. Então, eu preciso me munir disso. Porque se eu ficar pensando que só os conteúdos e habilidades aquáticas e o meu amor vai ajudar nesse trabalho, não vai. Vai trazer uma grande angústia pedagógica para o professor, porque vai chegar um momento que ele não sabe, não porque ele não quer, ele não sabe o que fazer. E aí o trabalho não anda e não tem o resultado. Entende? Então, precisa sim buscar uma capacitação. E aí a gente tem que ter a humildade de dizer assim, eu ainda não sei isso e, portanto, eu preciso buscar essa capacitação para realmente começar a trabalhar e começar a prestar esse serviço que cada vez mais vai chegar nas nossas mãos. Isso, porque, assim, na verdade, né, o autismo, as crianças, as pessoas autistas, eles têm déficit de comportamento. Então, a maioria vai fazer terapias comportamentais. Exatamente. Então, eu acho que, na minha opinião, não só os profissionais de natação, qualquer profissional que for trabalhar com autismo tem que entender, pelo menos o básico, de terapias comportamentais. Como você fala, seja o ABA, seja o Denver, seja o... Eu trabalho em escola também, sou professora de educação física escolar. Todo mundo, da direção, a moça eu sou professora de escola pública, tá? A moça da cantina, da refeição, todos deveriam entender. Isso, aí eu falo, até nisso nós estamos vivendo de uma forma exclusiva, entendeu? Porque nem os profissionais têm acesso a essa inclusão, essa formação continuada. E a educação física sofre desse mesmo mal, né? E eu não boto a culpa no professor, tá? Agora, eu boto a culpa no professor que não quer estudar, que não quer se especializar e se vende como um especialista nessa área de natação ou de atividade física, enganando as famílias e atrapalhando o desenvolvimento desse sujeito autista. E a criança. Isso é um picareta que tem que sair do mercado, gente. Aí, como é que a família vai reconhecer? Como é que, sempre tem mães que assistem minhas lives, como é que os pais vão saber quais são os profissionais, que tipo de profissionais eles devem procurar? Aí que tá. Eu preciso pedir o currículo. Muitos pais entrevistam funcionários, entrevistam para as suas casas, fazem entrevista. Faça uma entrevista com esse profissional. Procura saber com que médicos, neuropediatras, com que TOs, fonoaudiólogos, esse profissional está relacionado. Entendeu? Porque também ele precisa ter essa linguagem. Peça o currículo dele. Por que não? Você está contratando um serviço para o seu filho. Peça o currículo dele. Peça o xerox dos certificados dele. Você tem todo o direito. Entendeu? Se é numa academia, ele tem que ter pelo menos um registro do CREF e a academia tem que te entregar um programa. Um programa de ação em cima desse trabalho e relatórios. Entendeu? Relatórios constantes de avaliação. Então, esse professor, você tem que buscar a formação desse profissional, o histórico desse profissional. Entendeu? Eu sei que muitas vezes a questão do valor, né, pesa muito. Porém, muitas vezes o barato sai caro. Muitas vezes o barato sai caro. Então é melhor você fazer uma vez por semana com um bom profissional do que fazer numa quantidade maior com um picaretão. Que vai chegar um momento que não vai evoluir. No início, todo mundo evolui, tá? Porque é uma modificação de um estado que não existia. Então é assim, eu nunca treinei. Vamos para o indivíduo normal? Eu nunca treinei. Eu começo a treinar, eu melhoro minhas capacidades motoras, a minha funcionalidade, eu emagreço. Para o autista, a mesma coisa, ele vai melhorar alguns pontos. Mas vai chegar um momento que isso vai frear. Por quê? Porque esse profissional não sabe para onde ir. Não sabe para onde avançar. E aí, quando ele não sabe para onde avançar, sabe o que ele faz muitas vezes? Ele dá alta. Olha que absurdo. Ele dá alta.
Ele dá alta para aquela criança e os pais ficam perdidos. Ou ele diz que não dá mais para atender porque ele ficou grande demais e não dá para... Entende? Então, assim, isso é algo que tem que ser combatido. Então, pais, investiguem esses profissionais como vocês investigam os médicos, como vocês investigam os neuropediatras. Peça currículo, peça certificado. Se o cara diz que tem isso, quero ver. É teu filho que está na mão desse profissional. Não adianta cair no canto da sereia, não, gente. Tem muito bico doce por aí. Então, vamos ficar alerta. Isso é verdade. E é assim, gera uma grande frustração, né? Quando isso tudo que você falou acontece. Aí, tanto para a criança como para a família. Família, que dói. Gente, família tá em luto. Família tem que ser acolhida. Família tem que ser compreendida. Essa família tá ali, muitas vezes, num vazio de anos. E você tá ali para acolher essa família também. É uma responsabilidade muito grande para a gente jogar isso tudo fora. Realmente, isso tudo concordo com tudo que você falou. Outra pergunta aqui. Natação é para todos os autistas? Então, não. Porque pode ter autista que não tem afinidade com a água. Tem autista que adora tomar banho, mas não gosta da natação. Tem autista que vai preferir uma atividade mais vigorosa. Vai preferir correr. Vai preferir um esporte diferente. Entendeu? Então, a gente precisa ser muito sincero também. Graças a Deus, eu sou uma privilegiada. Porque na minha instituição, eu posso tanto atender na piscina, né, junto com o Cadu, que também está aqui na live, como eu posso atender na sala de psicomotricidade, como também eu tenho autistas mais velhos que a gente faz um trabalho funcional com ele, porque também depende. E ele Isso não tem... Tudo vai ser a partir da avaliação. Da avaliação. Faz a avaliação. Exatamente, porque às vezes essa água pode desregular esse autista demais. Justamente pela falta de controle, pela falta de equilíbrio, pela ação do empuxo e pode angustiar. Isso a gente também não é na maioria, mas pode acontecer com alguns. E aí os pais às vezes não entendem e esse professor também não entende que talvez não seja a natação. Pode acontecer, porque não é a atividade que serve, não é a atividade, é o autista que vai se beneficiar daquela atividade. E mesmo quando ele se beneficia, dentro do que a natação tem, o que dentro do escopo da natação é o que aquele autista está precisando. Porque às vezes ele está precisando de um espaço de liberar toda essa pulsividade motora. E isso ajuda ele a verbalizar melhor. Nem que seja por sons, nem que seja, entendeu? E tem professor que quer oferecer a ele bater perna. E não é o que ele quer. Entende? Então, a gente tem que estar a serviço, por isso a avaliação daquele autista e das necessidades daquele autista. Aí sim, essa natação, enquanto atividade para além do nadar, vai estar indo de encontro. E se ele for nadar, vai ser um nado... Aí eu vou plagiar aqui meu amigo André Trindade. Talvez ele construa o próprio nado dele. E quem vai dizer que aquele nado não é bonito? Quem vai dizer que aquele nado não é o melhor nado do mundo? Entendeu? Que tá errado. Que tá errado. Não tem isso, entende? E pode ser que ele precise de apoios de materiais. Pode ser que ele precisa de apoios de materiais flutuantes. Pode ser também que ele não aceite esses materiais. Pode ser que ele queira ficar submerso. Porque ficar submerso, ó, André, o melhor nado sempre. É isso aí. Às vezes ficar submerso, porque tem a pressão hidrostática, ele também tem a questão da auditiva, ele se regula ficando submerso. Aí o professor que não está preparado entra numa angústia de querer trazer esse autista para a superfície. Porque ele tem que bater perna com a prancha. E não é isso que ele precisa. Então, outra coisa que é importante são os reforços. Reforçar positivamente. Então, essa natação é única para ele. Ela não é uma receita de bolo. Vai funcionar para o José,
mas não vai funcionar para Maria. E isso só vai poder ser oferecido se o professor domina essas questões. E se ele está disposto a abrir mão desses conceitos, dessa natação estruturada que muitas vezes não é a que o autista vai se adaptar. Por outro lado, tem autistas que se adaptam sim. E nadam perfeitamente, e vão para a turma, e conseguem participar da aula coletivamente, atendem os comandos, fazem uma natação bem próxima do tradicional, entendeu? E vão em frente. Então, eu posso trabalhar de uma questão adaptativa de só estar na água até uma construção de nados e até uma natação mais formativa. Vai depender desse indivíduo. No seu espaço, você usa algum protocolo de avaliação específico? Usamos o da Special Sport Kids, que está sendo validado agora pelo doutorado do professor Cadu Monteiro. Está aqui na nossa live. Esse é o nosso protocolo. Depois até acho que você deveria chamar para falar mais especificamente. Eu já tô aqui pegando pega aí, ligada. Pega aí nas próximas lives. Mas mais do que isso, outra coisa que eu gostaria de colocar sobre avaliação. A avaliação ela é importante, mas eu tenho que saber para que ela vai servir para mim. Sim. Né? Tem muita gente que fica assim, avaliação, aí tá, pegou. Tá lá. Aplica um protocolo de avaliação e depois não sabe o que é que faz com aqueles dados. Exatamente, gente. Não entendo. Né? Não, porque avaliação é muito importante. Avaliação. Tá, e daí? O que aquele 4 da avaliação vai te ajudar na aula de natação? O que você faz com aquele 4? Com aquele 3? Entendeu? Então, assim, não basta pedir avaliação. Eu tenho que ler, traduzir e fazer a relação com a minha aula daquela avaliação e dialogar com essa família e com quem fez a avaliação. É você. Tá? Mas agora, mais do que a avaliação, é a reavaliação, é o acompanhamento de relatório. Porque tem muita gente que fala tanto em avaliação, mas e os relatórios para os pais? E as filmagens para os pais? E a devolutiva para os pais? Os pais querem ver a evolução. Aí fica só, me dá avaliação, aí não faz relatório nenhum, não dá devolutiva nenhuma, aí daqui a 6 meses, vamos fazer uma reavaliação. E os pais ficam ali, entendeu? Só que quem é da área, aí vem, quem é da educação física e que quer dialogar, tá? Com o neuropediatra, com a TO, com o físio, né? Com as pessoas que vão criar com a fono, tem que saber dialogar sobre isso. E tem que marcar o seu território como um profissional de educação física que entende sobre isso. Senão ele vai entrar na reunião, muda e sai calado. Porque ele não entende a linguagem ali. Ele não contribui. Olha que vergonha. É verdade. Não contribui. Verdade. Essa questão da linguagem, ela é muito importante. Muito. Não só para dialogar com os profissionais em si, para poder saber o que é que eles estão falando, mas que é uma linguagem que a criança já está adaptada. Essa questão dos reforços positivos, né? Do que é reforçador para essa criança. Manejo de comportamento inadequado, tem que ser o mesmo manejo em todos os ambientes. Então é muito importante ter pelo menos a noção do que é, não só a linguagem, né? Mas saber o que é que pode ser feito, o que é que já está sendo feito para a criança até generalizar habilidades. Como é que isso aqui... mas na minha terapia ele faz isso. Mas comigo ele não faz. Isso. Aí a criança fica louca. E a família também. Por exemplo, se ele está tendo um tipo de intervenção comportamental de reforço X, isso tem que ser levado para a natação também. Então, a entrada dele na água tem que dialogar com esse tipo de relação de limite comportamental. A saída dele da água, a mesma coisa. Entende? Então, assim, por que isso é importante? Eu preciso saber como eu fecho uma sessão. Como é que a fisioterapeuta fecha a sessão com ele? Como a TO fecha? Porque existe um comportamento comum para fechar a sessão, que também tem que ser levado para a aula. É com antecipação? É com aviso? É acompanhando? Como fazer?
Então, Algum sinal sonoro? algum sonoro ou algum visual. Alguma pista visual? Exatamente. Entende? Como é que é feito? Para eu trazer isso também e relacionar. E isso é um trabalho que vai ter uma validade, uma contribuição. Não é vou trabalhar sozinho e fazer o meu mundo encantado de... né? Não dialoga. Inclusive, mandaram aqui algumas perguntas Pode que está mandar. diretamente relacionado com essa questão comportamental, né? Que é como manter a atenção da criança dentro da água, como diminuir a rigidez, que no caso são o padrão de rigidez que as crianças têm, muitas vezes. E como fazer com que a criança siga comandos. Então, isso aí está tudo muito direcionado para a parte comportamental. Nessas Então, 3 perguntas aqui. primeira coisa, esse profissional tem que buscar estudar análise comportamental. Segundo, essa rigidez, ela vem do quê? Da questão muscular tônica ou de um tônus emocional. Essa água está fria demais, essa água está quente demais, essa criança ela está incomodada com alguma outra coisa que não seja água, para ter essa rigidez, ou já vem com essa rigidez também externa. E aí também, mais uma vez, a avaliação funcional, classificação funcional é importante. Então, assim, às vezes essa criança tem uma rigidez, porque o ambiente e o horário que ela está fazendo a aula tem ruído demais, estímulo demais de cores, de luzes, de pessoas, e aí ela se retém no seu tônus. Ou é algo que já vem dentro da parte motora, tá? Motora dela, dentro da avaliação dela, e que aí eu vou precisar pensar numa água mais aquecida para melhorar essa relação, de buscar atividades que sejam atividades que tragam prazer dentro de um contexto lúdico, recreativo, entendeu? Ver se essa criança aceita um contato visual, um envelopamento físico, que muitas vezes acolhe e mexe com essa rigidez, diminui essa rigidez. Então, tudo isso é muito importante para que a gente compreenda da onde vem essa rigidez muscular, né? Qual é a origem dela? É física? É motora? É emocional e motora? Então, é esse ambiente que eu estou colocando. Muitas vezes ela torna-se rígida por causa do horário da aula. Se você modifica o horário da aula, é uma outra relação corporal. É uma aula em grupo. Esse profissional, ele é um profissional que invade essa criança. Invade, o que eu digo faz propostas sem dar esse reforço, sem essa paciência, sem esperar o retorno desse aluno, porque muitas vezes os resultados não vêm na primeira, na segunda, nem na terceira aula. Vai vir muito depois. Dificilmente qualquer resultado com autismo vem depois. Mas a gente de 3. escuta, a gente escuta assim, eu estou na terceira aula e o autista ainda não entrou na piscina. Gente, a aula começa na borda da piscina. Você já está dando aula de natação na borda da piscina. Coloca potinhos com água, coloca brinquedos. Já começou a aula. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Que teve uma pergunta aqui. Quando a criança não gosta de água no rosto, aí eu ia já perguntar isso. Como é que vocês fazem essa desensibilização sistemática, né? Que você, como você já iniciou aí, com a criança fora da piscina, a criança já aceitar estar naquele ambiente, já começou a intervenção. Exatamente. Estar naquele ambiente, mesmo que na borda, já começou essa intervenção. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma provocação. Quem disse que a natação ela tem que ser obrigatoriamente molhando o rosto o tempo todo? Tem um vídeo que eu vi na internet de uma violência absurda com o autista. De um professor que o tempo todo ele começa a jogar água em cima do autista com balde. E ele gritava, irritado. Mas esse professor realmente ele não sabia o que fazer. Então ele caminhava com esse autista e puxava o autista dentro d'água e jogava água. Isso não é. Mas por quê? Porque vem aquela questão, tem que ter descontração facial. Tem que ter por quê? Porque o livro disse que tem que ter? Não,
De repente ele vai nadar cachorrinho, ele vai fazer várias outras questões que não quer essa água no rosto, que não querem usar touca. Quanto Sim, mais água no rosto, a touca é uma coisa altamente aversiva, porque eles têm essa hipersensibilidade e fica apertado, fica fica prendendo. É como... apertado. Agora, muitos também conseguem receber água no rosto porque você colocou uma máscara de mergulho ou um óculos de natação. E aí vem aquelas pessoas que ainda pensam na natação ainda formativa, assim, ai, mas não pode usar óculos. Por que não pode? De repente, esse óculos de natação, para aquele indivíduo autista, não para todo mundo, facilita com que essa água respingue no rosto. Então, é tentativas. É tentativas. Às vezes, assim, não precisa nem ser um óculos. Ele vem com boné. E esse boné, ou a viseira, é um quebra, entendeu? Até numa atividade de enquadramento lúdico, de repente ele espirrou a água no rosto. E aí você depois reforça, bacana, você conseguiu, vai de novo e repete. Então, assim, não necessariamente eu preciso começar a nadar com a borbulha, com a água no rosto, entendeu? Eu posso começar pelo outro, ele pode começar de costas, flutuando de costas. Isso para mim é nadar. Isso para mim é natação também. Então, não necessariamente aquela receita de bolo. Vamos adaptar. Como é que a gente adapta? Água no rosto. Entendeu? Não é assim. Você falou no início, mas eu vou perguntar de novo, porque eu não perguntei tão direcionado. Você indica, em que casos você indica aula individual e aulas em grupo? Então, a aula individual, sempre no início, é importante ter essa avaliação. Aí vem a questão, se essa criança não consegue ainda entender algumas regras básicas, que também coloco em segurança, ele em segurança, se essa criança tem dificuldade de fixar o olhar, de ter um foco, se ela mostra uma agressividade muito grande, nós não aquela agressividade que quer bater em todo mundo, mas sim devido às suas estereotipias. Então, é melhor começar individual, entende? E fazer um trabalho individual. Quando que essa criança ela pode estar, de repente, integrada? Quando ela tem um profissional de educação física também de natação, que ele vai estar numa turma, porém, quem vai acompanhá-lo é esse profissional mediador, que é especializado. É o mesmo cara que vai estar que estaria com ele no individual, só que essa criança tem questões de sociabilização, de comunicação, que já conseguem estar numa turma, porém ainda não tem uma autonomia. Então, esse mediador faz a aula ali, tem o professor que comanda e ele ajuda nesses ajustes. Ele faz as interseções de reforço, ele faz de comportamento para que essa criança esteja integrada. E tem a criança, né, que já vem com outro tipo de... com autismo, que já tem uma socialização, uma comunicação, uma relação que ele entende os comandos e que ele consegue estar na turma. Ele vai entender o comando, ele vai entender essa relação, mas quando ele executa o exercício, pode ser que não seja o mesmo exercício de todos, mas só o fato dele entender esses comandos, dele entender essas regras, dele participar, ele está numa inclusão real, porque ele é respeitado nas suas competências e ele consegue ter uma autonomia diante desse professor que está dando o comando, tá? E dentro dessa turma, o André falou, nada de inclusão forçada, exatamente. Existe um estigma de que vamos trabalhar a inclusão, né? A que preço? Então, muita calma nessa hora. É um caminho, é uma jornada. E isso também tem que ser dito para os pais. Quando a instituição não é clara com os pais, quando esse profissional, sendo personal ou da própria instituição, também não é claro com os pais, isso também é pilantragem. A gente tem que ser claro com os pais. Olha,
dentro disso, nós vamos fazer isso, isso e isso. Ah, mas eu queria que ele tivesse incluído. O que é inclusão para você, papai e mamãe? Só dele vir para a academia, ele chegar no vestiário, ele encontrar as pessoas, ele vai estar numa aula individual muitas vezes, mas ele vai estar com outras pessoas na piscina. Isso já é um processo de socialização. Então, essa questão do estigma de estar na turma, né? Agora meu filho está na turma. Muitas vezes ele está excluído na turma, que é a pior coisa que tem. Porque ele está ali à parte. Ele não está sendo trabalhado nas suas melhores e mais importantes competências. Isso na escola acontece frequentemente. A criança está incluída de forma selvagem. O professor de educação física, com 30 e poucos alunos em turma, ele acaba deixando aquela criança do lado porque ele não dá conta. Ou porque ele não sabe fazer. E aí vem aquela ilusão de que, oh, meu Deus, ele está incluído. Não! Ele poderia estar rendendo muito mais se ele tivesse um apoio de uma sala de recursos, se ele tivesse uma mediadora, entendeu? Então, é analisar com muito cuidado a inclusão e tudo que vem com ela e o que de verdade esse autista precisa. Nós estamos a serviço dele, né? Então, talvez a integração seja ou mediação seja uma proposta interessante, melhor do que uma inclusão selvagem. Um trabalho individual seja interessante, melhor do que uma inclusão selvagem. Dentro da Até porque o trabalho individual bem feito, ele vai, assim, de qualquer forma ele vai ser incluído. Agora, incluído da forma correta, né? E isso de acordo com as habilidades que ele tem. Dele. Então, assim, um trabalho individual bem feito, dentro da necessidade. Vamos dizer que esse autista precisa fazer atividade física. Por quê? Porque ele recebe medicamentos que trazem sobrepeso. Ok? E aí, uma das maiores necessidades dele é a questão da fixação do olhar e da comunicação. E ele não vai conseguir isso porque a alteração sensorial dele é tão grande que tudo tira a atenção dele. Então, ele precisa emagrecer, tá? Mas ele precisa também trabalhar essas questões de foco, concentração, e isso não vai ser possível na turma. Aí, na turma, ele fica irritado, perdido, desregulado, não faz o exercício, não emagrece e não trabalha essas questões que precisam ser trabalhadas. Então, isso é importante que o profissional... Então, aí a gente volta para aquela pergunta inicial. Estamos todos preparados? Eu confesso a você que eu estou sempre me preparando. Ano passado mesmo, eu fui para Mogi das Cruzes, num congresso que o André Trindade organizou, que ele trouxe um cubano maravilhoso do neurodesenvolvimento, tá? Que é o Orlando Terra Camacho, e fui lá aprender mais um pouco. Entendeu? Porque a gente está sempre se fazendo, como diz o Cortella, a gente não para, né? A gente está sempre se fazendo. E eu sempre digo assim, ó, desconfie de quem diz que sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Todo mundo está sempre aprendendo, tem sempre alguma coisa para se aprender. Quem tem muitas certezas não tem certeza de nada. Isso. Ô, Renata, só mais uma pergunta, que nosso tempo aqui já adiantou bastante. No instante a hora passa. Em relação ao tempo de aula, no seu espaço, você trabalha com aulas de quanto tempo? Depende também. Por exemplo, tem crianças que começam, tá, com aulas de 20 minutos na água e depois elas não querem mais ficar na água. Então, o que esse professor faz? Ele sai da água e continua o trabalho. E isso vai aumentando. O máximo de tempo de aula que nós oferecemos é 45 minutos. Tá? Então, tem crianças que acompanham 45 minutos. Tem crianças que acompanham 30. Tem crianças que começam acompanhando com 20. Daqui a pouquinho aumenta o tempo para 30 até chegar a 45. Tem crianças que só fazem 30. Então, o que a gente faz com os outros 15 minutos? A gente reforça outras coisas positivas, como, por exemplo, tirar e colocar o roupão sozinho. Autonomia. Autonomia, né? Chegar no vestiário e acompanhar. Então, assim, isso também é aula de natação para esse indivíduo autista.
Fazer Abrir algum a bolsa, jogo, né? Abrir a bolsa, pegar o material. guardar o material. Vamos agora guardar o material que nós pegamos? Então, isso compõe a aula. É isso que as pessoas têm que entender e passar para os pais com segurança. Mas como a gente passa com segurança? Com o conhecimento. O conhecimento deixa qualquer pai tranquilo, qualquer mãe tranquila. Porque você diz que do momento que ele passa, que ele chega no ambiente, a aula já começou. Entendeu? E a aula começa com essas pequenas coisas. Vamos pegar o material. Você quer escolher algum material hoje para a gente trabalhar? O que você trouxe de casa? Conta para mim. E aí eu vou aumentando o tempo desse indivíduo na aula, entendeu? Até chegar no tempo máximo. Então, e pode ser também que um dia, olha lá, aulas, o André hoje está fazendo aulas além da piscina, o ato motor, exatamente. Se a sua piscina tem uma escada, como a minha tem, por que não subir e descer a escada? 2, 3 vezes. Que é o tempo que isso ajudaria ele motoramente combinar as atividades. E se um dia ele também não quiser entrar na água? Eu não vou dar aula? Não vai fazer nada? Não vou fazer nada? Falei assim, mãe, ó, hoje ele não quer. Entendeu? Não, eu tenho que... A minha aula, eu tiro a água da piscina, boto em bacias, eu faço jogos, ele arremessa coisas na água, eu vou buscar. Aí vai dependendo de onde ele está nesse espectro, tem muita coisa para se fazer. Até Inclusive mesmo. na parte cognitiva, né? Exatamente. É uma tríade. É cognitivo, é motor, é afetivo. Quer ver uma coisa? Você pode, às vezes, ter um autista mais adolescente, está rolando uma aula de hidro, ele não quer nadar com você, mas você fica perto da aula de hidro e ele fica lá assim, já é um trabalho para aquele dia, funcionou. Então a gente precisa olhar para além daquela natação que a gente aprendeu. De bater as pernas. De bater perna e bater braço. Que também é natação, que também é importante, que também ele pode conseguir. Mas eu só vou saber se ele pode se eu me aproprio daquilo que a gente estava falando, da análise comportamental, das técnicas de intervenção, dessa linguagem, entender de farmacologia, entender de psicologia, para saber me relacionar e saber ler um relatório de um neuropediatra. Saber ler um relatório de uma fono, para que isso contribua eficazmente na minha aula e para que eu possa fazer um relatório para que eles também tenham isso como validação. A gente precisa ter voz também, entendeu? E esse olhar ser ampliado. Alguém falou aqui do olhar, né? A Renata Alves, lá do psicomotrista. Esse olhar, essa lente tem que estar ampliado o tempo todo. O tempo todo. Né? Isso aí que você falou não é só em relação à natação, né? Em relação a tudo que envolva essas questões de autismo. Eu acho que não basta, como você falou também no começo, não basta querer, não basta amar a causa, não basta, tem que realmente se capacitar para poder oferecer um trabalho de qualidade e a criança poder evoluir, poder crescer, poder, enfim, atingir os objetivos que a gente traça no início da intervenção. E o que é possível para ela, né? E aí vem a questão. Existe um planejamento, mas podem acontecer muitas coisas pelo caminho, né? E tem uma outra coisa que é muito importante, a gente ter humildade de reaprender, refazer de novo, ter o feedback e as evidências, assim, esse discurso das evidências científicas, ele é muito importante. Mas eu também preciso saber entender, interpretar e ler essas evidências científicas. Aí eu tenho que citar as pessoas que eu respeito muito no meio. Dr. Gustavo Teixeira, Dr. Luciano Lacerda, Dr. Paulo Quereghini, Dr. Paulo Liberalesso, Dr. Josiane Bueno Machado, Cacilda Velasco, Andréa Trindade, Cadu Monteiro, que são profissionais que estão ligados a essas relações de pesquisa, de evidências científicas, mas que têm uma humildade muito grande de dizer assim, olha, isso funciona para essa população tal. Talvez alguma coisa desse estudo sirva para a gente fazer isso aqui, mas não quer dizer que tudo isso que está aqui nesse estudo vai acontecer assim, assim, assim. Entende? Então, essas questões são fundamentais.
né? E se eu esqueci de citar alguém, por favor, mil perdões, né? Mas, Eu não assim, gosto de sair citando, que eu sempre esqueço alguém. eu tenho mil perdões. E ainda tem uma outra linha também, né? Ainda tem a nossa querida, amada psicomotricidade, que nos ajuda justamente a ampliar esse olhar. Por isso que ela é psicomotricidade. Ela não é só um trabalho de vamos movimentar e abraçar a árvore, como muita gente pensa que é, não. Ela é uma ciência que se respalda nas evidências científicas também, ela sensibiliza esse profissional, mas ela não nega, ela dialoga com tudo isso. Então, realmente amor é importante? É, mas não vai ser o suficiente. Então, virou um grande, eu vou dizer uma coisa que eu não gosto, virou um grande nicho de mercado. Sim. Isso é fato. Virou a bola da vez, mas nem todas as instituições estão preparadas e a maioria dos professores de educação física, seja de natação, de funcional, de escolar, não estão preparados também. Entendeu? Alguns porque não querem e a maioria porque não tem oportunidade. Porque o ensino é deficitário. Mas alguns que chegam na ponta, tá? Que estão na moda, estão fingindo que estão preparados. E não estão. Por isso, muita atenção para vocês também não comprarem gato por lebre. Também investiguem, também busquem com quem essas pessoas se relacionam, o que elas estão trazendo, quais são os locais sérios que estão trabalhando, porque esse mundo ele é uma teia de relacionamento. Verdade. E estamos encerrando já está quase dando 1 hora. Eu sempre gosto de encerrar antes do Instagram derrubar, para não ter perigo da live não ficar salva. Ela vai ficar salva no feed. Na verdade, essa aula, né? Essa aula vai ficar salva no feed para quem não pôde assistir agora ao vivo. E queria agradecer demais você ter aceitado o convite. Já fazia tempo, né, que eu estava de olho para fazer uma live com você. Estava na fila de espera, porque realmente você tem uma visão muito ampla, muito fora da caixa. E eu acho que isso é o que eu tento passar para os meus seguidores. Para não ficar com aquela visão engessada de que isso, é receita de bolo e é assim mesmo. Esse olhar individualizado que todo mundo deve ter sobre o autismo de uma maneira geral. E agradecer a todo mundo também que participou da live agora. Eu queria passar a palavra para dar as últimas considerações e eu queria muito te agradecer por esse convite. Quando você me chamou, fiquei super honrada. Muito obrigada. Porque eu acompanho algumas lives suas, eu consigo assistir também. Nós estamos no mesmo grupo lá da Psicomotricidade Nacional. Então, nós temos, assim, as mesmas crenças, né? E a gente quer fazer um trabalho melhor para todos os nossos, para quem a gente atende, independente de ser um indivíduo com autismo ou não, né? É para o ser humano. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela movimentação que você está fazendo. Isso também mostra a potência que é o Nordeste, que muitas vezes, eu vou muito para o Nordeste da curso, muitas vezes as pessoas acham que as coisas acontecem no eixo Rio, São Paulo e Sul. E não, o Nordeste tem trabalhos maravilhosos, profissionais extremamente comprometidos e competentes e merecem ter voz e serem reconhecidos. Então, eu sou neta de nordestino, eu amo as pessoas que trabalham, eu sei que tem muito trabalho sério, muitos pesquisadores seríssimos aí. Então, é muito bacana você levantar essa bandeira e marcar esse território nordestino de qualidade, e parabéns por isso. Estamos juntos, porque, na realidade, nós todos somos uma grande teia, e uma teia para fazer o bem, onde os competentes vencerão e os pilantras cairão. E vamos lá, vamos em frente todo mundo junto. Né? Força para você, muito obrigada. Uma boa semana para todo mundo que ficou até essa hora assistindo a gente. Isso, obrigada, Renata, pelas palavras, pela aula. Parabéns para você, continue firme aí, chamando o pessoal e todo mundo seguindo alegremente aí, porque é bacana demais. Obrigada. E é isso, pessoal. Boa noite. Vou deixar a live salva lá no feed. Tchau, tchau. Obrigada, minha linda. Obrigada mesmo por esse convite. Tchau.